bispo mexicano falou sobre a violência e o assassinato de sacerdotes. O crime é cada dia mais comum no país. Pelo 7º ano consecutivo, o México está no topo da lista como um dos países da América Latina mais perigosos para ser padre. Nos últimos 4 anos, 15 sacerdotes foram mortos como resultado da violência. Muitos deles foram sequestrados em suas próprias paróquias e depois torturados e mortos. 2 dos casos mais recentes foram os sequestros e assassinatos dos padres Alejo Nabor e José Alfredo Soares de la Cruz. Com o choque dessas mortes no México, os casos chegaram ao Vaticano. Assicuro la mia preghiera per il caro popolo messicano perché cessi la violenza che in questi giorni ha colpito anche alcuni sacerdoti. Esta violência não é dirigida exclusivamente contra os sacerdotes. Religiosos e religiosas são vítimas, assim como outros mexicanos que também estão vivendo com a crescente insegurança no país. Os sacerdotes estão sofrendo o mesmo destino de outros milhares de mexicanos na última década. As pessoas que não estavam envolvidas em qualquer atividade criminal, pessoas que não eram culpadas de nada, de repente foram atingidas por uma bala. Dom Javier Navarro está certo de que não existe só perseguição religiosa, mas, ao mesmo tempo, ele diz que os padres têm sido alvos desta violência pelo simples fato de serem sacerdotes. Alguns deles desapareceram sem motivo, outros foram mortos. Os sacerdotes vivem entre as pessoas e têm de acompanhá-las em suas alegrias e em sua busca para construir um futuro melhor, mas também com o risco de serem atacados injustamente. Sendo ataques contra a igreja ou não, o México é atualmente um dos países mais perigosos do mundo. Ele está gravemente afetado por tráfico de drogas e crime organizado. Só no mês de agosto, mais de 1.900 pessoas foram mortas. Um padre de Serra Leoa, na África, ajuda estudantes através de um método alternativo de estudo. Padre Jorge Bamanja é natural de Serra Leoa, mas Roma tem sido seu lar adotivo nos últimos 6 anos. A vida dele antes de Roma não foi nada fácil. Ele e a família enfrentaram a dura realidade da guerra civil em seu país de origem. Quase uma década depois do fim da guerra e a recente epidemia de ebola, a África Ocidental vai se recuperando aos poucos. Recordando os anos da guerra, posso dizer que foram tempos extremamente difíceis. Minha família estava em Makeni e eu tive que voltar para me juntar a eles. Durante um tempo foi muito difícil, porque os rebeldes haviam conquistado toda a cidade de Makeni e grande parte do país que estava sob o controle deles. Serra Leoa segue trabalhando para reconstruir escolas, mas Padre Jorge tem em mente planos maiores. Respondendo às necessidades de um local totalmente destruído pela guerra, Padre Jorge, junto à Diocese de Makeni, criou um revolucionário método de aprendizado coletivo. Nossas dioceses são apaixonadas pela educação, formação de jovens, pela justiça e pela paz. O fato é que nós acreditamos muito no desenvolvimento humano. O projeto vai começar com a ajuda de uma equipe treinada de administradores junto a um processo de seleção de professores e 200 alunos de ensino médio. Aprender para assim inspirar a vida de outras pessoas, para servir como instrumentos de transformação. Padre Jorge espera trazer novas oportunidades para escolas católicas de Serra Leoa, disponibilizando professores com novas ferramentas didáticas e oferecendo experiências concretas de aprendizado para estudantes em um ambiente de ajuda mútua e trabalho coletivo. O Vaticano está produzindo um documento junto com igrejas ortodoxas sobre a relação e o diálogo entre elas. O documento, assinado em setembro por ortodoxos e católicos, não é definitivo, mas é um passo importante rumo à unidade entre as igrejas. Ele estabelece o quadro para o diálogo em 2 aspectos cruciais: o sentido do primado papal e a forma de realização do sínodo. A primazia é possivelmente o assunto mais delicado na disputa histórica entre ortodoxos e católicos, que estão separados há 1000 anos. É por isso que decidimos que vamos estudar juntos o primeiro milênio, quando os cristãos do Oriente e os cristãos ocidentais estavam em plena comunhão. O documento versa sobre como a Igreja opera em relação ao primado e o sínodo em seus primeiros 1000 anos de história.
Nesse tempo, os cristãos foram divididos entre os 5 assentos patriarcais e Roma tinha a primazia de honra. No entanto, nenhum dos patriarcas poderia tomar decisões em sua jurisdição sem o consentimento dos outros. Este foi o Sínodo. O aspecto importante desse documento é que ele identifica o papel de Roma na comunhão da Igreja Universal. Esse papel é reconhecido em 3 questões. O bispo de Roma tinha o direito de pedir as cerimônias litúrgicas como bispo de primeira sé. Em segundo lugar, ele reconhece o seu papel em conselhos. Ele nunca participou diretamente, mas enviava delegados ou confirmava tudo o que havia sido acordado. Em terceiro lugar, esse documento reconhece o direito de recurso a Roma. Bispos que acreditavam que o sínodo não estava acontecendo de forma justa poderiam apelar para Roma. Era riconosciuto suo ruolo attivo o attraverso I suoi delegati o attraverso riconoscimento post factum. Entre os signatários deste acordo estão as igrejas ortodoxas russas e gregoriana, que são tradicionalmente mais hostis com o Vaticano. O Papa Francisco se reuniu com seus respectivos patriarcas. Ele está acolhendo o que foi semeado pelos seus antecessores desde o Vaticano II. Há ainda um longo caminho a percorrer, mas esse documento é um avanço no caminho do diálogo. No próximo bloco, vamos entrar no quarto onde Bento XVI ficou depois de renunciar.